fixe de YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir a um vídeo que é do Rafael Racor, não sei se é assim que se diz, que diz 5 coisas que portugueses odeiam nos brasileiros. Eu sou portuguesa, vou ver se realmente é uma coisa que nos incomoda ou se não. Se vocês estão à espera que eu venha para aqui criticar os brasileiros e a sua cultura e assim, esqueçam lá isso, podem sair do meu canal, podem sair do meu vídeo, porque isso não vai acontecer. Eu só estou aqui para perceber as diferenças culturais entre os portugueses e os brasileiros, porque nós somos muito parecidos, mas também somos muito diferentes, e eu só quero falar sobre essa diferença e o porquê de se isso nos incomoda, se não incomoda, o que é que nos vai na cabeça, tentar justificar as coisas. Não sei o que é que vem por aí, mas vamos ver juntos. Antes de mais, se tu gostas deste tipo de vídeos, inscreve-te aqui no meu canal, põe gosto, ativa o sininho e vamos lá então começar. 5 coisas que todos os portugueses odeiam nos brasileiros. Polêmica, polêmica. O vídeo de hoje é polêmico, mas ele é honesto. Mentira, nem é tão polêmico assim. Se você é português, se você é brasileiro, você vai entender. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que em algum momento você vai se identificar com alguma dessas coisas que eu falei. Fui publicitário, sou luso-brasileiro e moro em Lisboa há mais de 5 anos. Neste vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. 5 coisas que grande parte dos portugueses odeia nos brasileiros, ou que é muito comum que um português, ou que alguns portugueses não gostem de algum desses traços, de alguma dessas características que se encontra facilmente em alguns brasileiros, tá bom? Obviamente, um ponto de vista meu, com base na minha vivência e com base na vivência das pessoas mais próximas a mim, e coisas. E as minhas justificações vão ser exatamente iguais. São baseadas naquilo que eu acho, naquilo que eu sei. É só a minha opinião, também vale o que vale. Por isso, se não gostarem de alguma coisa, ignorem. É só a minha opinião, não vale grande coisa, ok? Que eu já vi nesses quase 6 anos em Portugal. Tá bom? Tamo feito? Não vai levar isso para um pessoal, não vai sair me xingando aqui. Pode até xingar. Eu adoro pegar o comentário de hater que depois a gente joga lá pro Instagram e lá a gente discute esse tipo de assunto. Então vamos lá. Coisa número 1 que os portugueses normalmente não gostam nos brasileiros é o óbvio. É o jeitinho brasileiro, aquele famoso jeitinho de malandro, aquela mania de querer ganhar em tudo, aquela mania de querer ser o bonzão, de querer se dar bem, de querer enganar. Isso, cara, ninguém gosta em ninguém. Nenhum lugar do mundo as pessoas gostam dessa característica, de querer tirar vantagem das situações, de querer tirar vantagem do... Então, o jeitinho brasileiro há um preconceito cá em Portugal por causa disso, porque... como é que eu vou explicar isto sem ser mal interpretada? Tem alguns brasileiros, assim como há portugueses, assim como há ingleses, como há franceses, como há em todo lugar do mundo, há pessoas que tentam trapacear, que tentam passar a perna, que tentam fazer da sua maneira. Então, tem muita fama que o brasileiro, se não conseguir fazer alguma coisa, dá o seu jeitinho e vai lá e faz. Então, eu acho que isto, pronto, claramente é uma coisa que acaba por ser xenofóbica, porque não é só o brasileiro que dá o seu jeitinho. A mim, se alguém me disser que não, eu vou dar o meu jeitinho para ser um sim, porque eu não aceito o não como resposta. Então, não gostam do jeitinho brasileiro, nem do jeitinho português, nem francês, nem inglês. Ninguém gosta que não se olhe a meios para atingir os fins. Mas vamos ver a explicação dele. Dos outros, isso não é bacana e as pessoas odeiam. Aqui isso é muito incômodo. Um exemplo qualquer, você foi comer em um lugar e o preço veio um preço a mais, alguma coisa a mais na sua conta, e aí você tem que rever a conta, e aí quando você rever, você vê que você não tomou 5 cervejas, você tomou 3, e muitas vezes as pessoas não se atentam a isso e pagam por isso. Então isso é só um exemplo besta, mas as pessoas em geral não gostam muito desse tipo de mania de querer se dar bem. Como resolver? Seja honesto, seja sincero, faça as coisas da maneira mais sem querer tirar vantagem e pronto. Eu tenho certeza que as pessoas vão te compreender, você não vai ser passado para trás, não vai ser feito de tonto e ainda assim não vai ser discriminado por uma característica tão inválida quanto essa. Número 2, esse é famoso aqui, o brasileiro rico, ou aquele metido a rico, aspirante a rico. Aquele que acha que ter uma Hilux é sinônimo de sucesso. Ou pior... Não sei o que é uma Hilux, vou pesquisar. É um carro. E acham rico por ter um carro? É uma coisa tão comum em Portugal as pessoas terem carro. Isso não é ser rico. Não concordo.
aquele que é muito rico e trata os outros mal ou despreza os tá. outros porque acha que é rico. Aqui em Portugal, aqui em Lisboa, tem muitos atores da Malhação, muitos músicos famosos, muitos brasileiros ricos que a gente nunca ouviu falar. Tem muitos atores da Globo aqui e olha, é muito comum entre nós, pessoas do povo, pessoas normais como eu, talvez como você, acharmos essas pessoas, esses estereótipos um pouco caricatos, porque o brasileiro que quer mostrar que é rico, que quer mostrar que é superior, que quer esbanjar isso aqui, não só em Portugal, mas na Europa, num modo geral, no povo geral, é um pouco feio. É meio mal visto essa mania de querer se gabar, essa mania de achar que é o dono do mundo porque tem lá umas cédulas de dinheiro ou porque tem o Jeep Renegade. Isso não é muito bacana. Terceira coisa que... Tá. Deixem-me comentar então o segundo do brasileiro rico. Nunca ouvi falar disso do brasileiro rico, mas eu também não vivo em Lisboa, então se calhar lá há mais brasileiros e acontece mais este tipo de situações. Lá está, realmente, os atores, pessoas famosas, devem vir para Portugal, para a capital, e não para outro sítio, enfim, para outro local. Então, eu nunca me aconteceu essa situação, mas acontece de nós portugueses somos um povo de imigrantes. O nosso país não é a melhor coisa do mundo, então o que não falta são portugueses a ir viver para a Espanha, para a Alemanha, para qualquer outro sítio, para tentar ter uma condição de vida melhor. E o que acontece é que os franceses, ingleses, alemães, não sei o quê, que vêm de novo para Portugal para passar as férias e assim, eles vêm numa de ostentar. Então, nós que somos do povo, como é que eu vou dizer isto? Então, nós não somos muito agradáveis, nós dizemos que são os avecs. Sei lá, nós zoamos com a cara dos avecs, que são pessoas que vão para fora porque não têm uma boa condição cá em Portugal, então vão para fora e trabalham normalmente com limpezas, com construção civil e depois vêm para aqui e gastam imenso dinheiro só numa semana ou duas para ostentar e mostrar o quanto eles estão bem na vida e lá está, e alugam os jeeps, renegades e não sei o quê, só para mostrar que têm e vêm com o Audi, com a BMW e gastam imenso dinheiro só numa semana ou duas e então nós zoamos com a cara dessas pessoas porque são pessoas que se sujeitam a ir para fora do país para trabalhar em coisas inferiores às que fariam aqui, só para poderem gastar por uma semana ou duas aquilo que eles fazem num mês e pronto, achámos um bocado deslumbrados, mas lá está, eu por acaso nunca tinha ouvido falar disso do brasileiro, mas acredito que sim, que também aconteça, mas é só porque as pessoas às vezes perdem um bocado a noção e querem ostentar e querem mostrar que têm, isso é uma coisa feia e lá está. Em qualquer parte, para qualquer pessoa. Se não tens dinheiro, não ostentes mais do que o que tens só para mostrar que tens. Afinal, o que as outras pessoas pensam é irrelevante. muitos brasileiros fazem que portugueses não gostam. Falar mal português. Falar mal, não estou falando de falar com sotaque, não estou falando de usar algumas palavras que não são usadas aqui em Portugal. O falar mal é realmente falar. Nós vai, nós fizemos, nós faz, tu vai, tu fez, tu quer. Desculpa aí os cariocas, os sulistas que falam tu quer, tu vai. Aqui fala-se tu vais. Na língua portuguesa é tu vais. Pessoal de São Paulo, não é nós vai, é nós vamos. Não é nós fizemos. Então, por acaso, eu sou apaixonada pelo Brasil, então as músicas que eu ouço, as novelas que eu vejo, os filmes que eu vejo, eu consumo muito da cultura brasileira. Então eu já estou muito habituada à maneira dos brasileiros falarem, porque eu acho lindo, eu acho super sensual, eu acho um sotaque maravilhoso, eu acho incrível, e há vários sotaques, eu acho todos maravilhosos. Então eu sei que neste sentido, eu não sou a pessoa mais imparcial do mundo porque eu amo o Brasil, mas eu sei que também não é todo português que ama os brasileiros. E eu sei que tem algumas pessoas, por acaso ele disse que há pessoas, nem está a falar da questão do sotaque, mas eu sei que há pessoas portuguesas que não gostam do sotaque dos brasileiros porque é como se fosse uma... Eles consideram quase que uma falta de respeito porque vêm para o nosso país e nem se esforçam para falar a nossa língua. Só que é tudo português e Portugal não é só dos portugueses, é do mundo, pode vir quem quiser e é português, não é porque é falado de uma maneira diferente que deixa de ser português. Português do Brasil, português de Portugal, português de Moçambique, é tudo português, é tudo a mesma língua, tem as suas diferenças. Quanto aos sotaques, o sotaque do Porto não é igual ao sotaque de Lisboa, que é muito diferente do sotaque da Madeira, por exemplo, e é tudo Portugal.
Então, também não deveria de haver problema nenhum com o sotaque do Brasil. Mas tem pessoas que realmente se incomodam com isso. É bem chato essa discriminação. Só que tem muitas pessoas em Portugal que são paradas no tempo e que são extremamente xenofóbicas e desagradáveis. É como em todos os países. Pessoas bosta em todo lado. Fizemos. É nós fizemos. Então, isso é uma coisa que irrita bastante os portugueses. É a maneira errada de falar a língua portuguesa. Outra coisa que é curioso, mas eu vou deixar Nós também falamos tanta coisa errada. Nem devia ser critério falar coisa mal, porque toda a gente fala coisa mal. pro bônus. Ainda sobre isso. Vai até o final que eu vou falar uma coisa que você vai achar muito estranho, que aqui em Portugal não se usa muito, mas que aí no Brasil você usa todos os dias. Você usa essa palavra para falar com qualquer pessoa. Segura aí, vai comigo até o final do vídeo. Quarta coisa que muitos portugueses não gostam nos brasileiros. A famosa expressão que você vai ouvir talvez do seu colega brasileiro. Ah, eu vim aqui pra Portugal pra pegar o ouro, né? Que eles pegaram da gente lá, né? Pessoal, isso é uma coisa absurda para se dizer no século XXI. Isso é uma coisa absurda para se dizer hoje, em 2020. Isso incomoda, ok? Não vou ser hipócrita. Podem me julgar, podem falar mal de mim nos comentários, mas é uma coisa que incomoda. Porquê? Eu tenho 22 anos, vou já fazer 23, se calhar quando este vídeo sair tenho 23, ou seja, sou uma miúda. Eu estudei a história de Portugal da maneira que nos ensinaram na escolinha. Eu sei que nós fizemos coisas erradas e tal, mas eu já nem me lembro de metade. Eu não era viva, como é óbvio, eu não tenho o ouro de ninguém. Eu sou pobre, não tenho ouro. Quem me dera a mim, mas não tenho. Eu sei que os portugueses fizeram muita coisa errada, voltámos à mesma coisa, muita gente fez muita coisa errada, escravidão, enfim, já sabemos dessas coisas. Só que é assim, não adianta virem-me perguntar pelo ouro, porque como é óbvio, eu não sei do ouro, eu não me lembro de metade da história, porque não é porque eu sou europeia que eu sou inteligente, eu não sou, queridos, eu não percebo nada de história, eu sei que nós fizemos coisas erradas, mas eu não sei de nada. É isso aí. Podem vir pegar o ouro se vocês encontraram o ouro. Se quiserem dividir comigo o ouro, podem dividir também que eu aceito. E é isso. Vivíamos em outro tempo, não éramos nós, não eram vocês, não eram vocês, não éramos nós, não éramos ninguém, nenhum de nós estava aqui. Portugal não era o que é hoje, o meu vizinho não estava lá, o seu vizinho não estava lá. A história acontece, a gente não pode julgar a história baseado nos fatos atuais. A gente tem que tentar entender a história. Se você é historiador, você vai saber disso. Se você é um acadêmico, por favor, comente aqui embaixo. Mas eu estou errado ou não de dizer que nós temos que avaliar os acontecimentos na história de acordo com as circunstâncias da história. Então, esse papo de ir lá buscar o ouro e tal, todo português está de saco cheio de ouvir isso. Eu não tenho ouro, meu avô não tem ouro, minha mãe não tem ouro, minha vizinha não tem ouro, ninguém tem ouro aqui. Tem alguma coisa? Tenho coisas que valem mais do que ouro, mas não tenho ouro. Não tenho ouro, não escravizei ninguém, eu não fui escravizado, minha mãe não foi escravizada. Eu sei que a história às vezes pode ser um pouco pesada nesse sentido, mas de qualquer maneira, e fato, não fui eu, não foi você, e ninguém aqui tem ouro, cara. Então você não vem aqui buscar ouro de ninguém, até porque muito do ouro do Brasil, Portugal revendeu. Portugal teve que fazer negócios com terras do Brasil e ouro do Brasil lá no passado. Então o ouro que você... Muito do ouro que nós tiramos do Brasil, ele está na Inglaterra. Tá? Nós não temos ouro. Nós sempre vivemos em crise, sempre vivemos em coisas, nós vendemos e queremos é dinheiro, que o ouro não paga contas. Tá buscando aqui, amigo? Não tá aqui. Vai lá pra Bélgica, vai lá pra Inglaterra, é capaz de estar lá. Número 5, falta de educação. É normal que no Brasil falte um pouco de educação. A gente sabe. Vem cá. A gente sabe, mano. Não tenta falar que não, porque a gente sabe. Você dá bom dia pro segurança, você dá bom dia pro caixa do supermercado, você dá bom dia pro motorista do autocarro, do ônibus. Boa tarde. Vou te falar uma coisa. Aqui também não é o Neverland, que você chega e oferece rosas para as pessoas. Não é assim. Mas aqui, por exemplo, se você vai num caixa de supermercado, você vai ser recebido com um boa tarde. Por mais que seja noite, por mais que seja dia, você vai ser recebido com um boa tarde. Obrigado, com licença, por favor. Esse tipo de coisa. Você vai. Então, eu já trabalhei na caixa de um supermercado e eu aqui, lá está, ele vive em Lisboa, se calhar as coisas são diferentes. Eu não tinha contacto assim com muitos brasileiros, mas eu acho os brasileiros muito mais simpáticos do que os portugueses. Eu estava no caixa de supermercado, nós somos obrigados a fazer certas perguntas. Nós somos obrigados a dizer: olá, boa tarde, vai precisar de saco, que é a vossa sacola?
perguntar se tenho o cartão de cliente, porque tem algumas vantagens em aderir ao cartão cliente daquele mercado, enfim. Então, são várias coisas que nós temos que fazer. Nós somos obrigados e chega um ponto em que nós dizemos aquilo a todos os clientes, então já sai automático. Então nós dizemos boa tarde, então não sei o quê, ficámos a falar com o cliente, a ver se ele precisa de alguma coisa, se não, dizemos quanto é que foi, o troco, o para dar, o dinheiro, não sei o quê. A maior parte dos portugueses não responde nem ao bom dia, nem ao boa tarde, nem ao boa noite, porque estão concentrados em colocar as compras em cima para eu registar. Então, eles não dizem bom dia, não dizem boa tarde, não dizem obrigado. Tinha imensos clientes portugueses que me atiravam com o dinheiro, faziam-me assim, com o dinheiro. Eu odiava quando me faziam isso, apetecia-me dar o troco, pegar nas moedinhas todas e atirar de volta para a pessoa. Mas não podia, não é? E os brasileiros nunca me fizeram isso. Claro que poderia ter acontecido e acredito que aconteça, porque lá está. Há pessoas mal educadas em Portugal, no Brasil, em todo lado. Por acaso, a minha experiência com os brasileiros é super boa, eu acho que eles me tratam super bem, sempre muito educados, muito sorridentes, eles parecem que estão sempre felizes, alegres. Os portugueses são chatos, rabugentos, cara trancada, são sempre chatos. Para mim, portugueses é velho, chato. Numa loja, por exemplo, e você chega numa pessoa e diz: Viu? Eu queria saber aqui, ó, tem tal coisa? essa pessoa sabe como ela vai te responder? Boa tarde. É isso. Você quer tal coisa? O jeito certo de você chegar... Sim, nós fazemos isso. Muitas vezes isso sim acontecia. De alguns brasileiros vêm e dizem: moça, tem arroz e feijão, sei lá. E nós dizemos: boa tarde. O que é que precisa? Porque primeiro é uma questão de educação. Depois nós estamos no nosso local de trabalho. Se calhar, se não estivéssemos a trabalhar, não faríamos isso. Mas no nosso trabalho, nós precisamos de ser educados, não é? É o nosso trabalho. O nosso dinheirinho ao final do mês precisa da nossa educação. Então, sim, nós isso respondemos. Mas lá está, portugueses, brasileiros, enfim. Muitas pessoas devem levar a mal quando os brasileiros chamam "oh moça", porque aqui não é uma coisa muito educada de se dizer. Mas lá está, diferenças culturais. Eu sei que isso é uma coisa normal, que não é um insulto, que não é para ser desagradável. Então, para mim, tudo bem. Mas eu sei que tem pessoas que ficam ofendidas. Em alguém em Portugal e dizer: boa tarde, com licença, tu sabes ser tal, É ou posso, sabe, algo assim, nesse nível. E na hora de finalizar, você não vai chegar e falar: Ah, tá bom. Ah, entendi. não, você vai dizer: Ok, tá bem. Muito obrigado. Uma boa tarde pro senhor. faça isso. É muito feio não fazer. É muito feio ser mal educado. Não representa o Brasil e, com certeza, você vai se dar muito bem fazendo esse tipo de gesto. Agora vem a parte extra, que eu não falei lá no começo. Ou seja, a sexta coisa que muitos portugueses odeiam nos brasileiros. Se você chegou até aqui no final, que muitos outros youtubers não querem te contar, não querem te falar que acontece aqui em Portugal. Então, fica de olho nesse canal aqui, mano, tá bom? A coisa número 6 que todos os portugueses odeiam nos brasileiros: falar alto, dominar o espaço, ocupar o espaço dos outros. Isso, você não precisa nem ser português nem brasileiro para saber, certo? Você sabe como isso é chato. Você chegar em um lugar e falar mais alto do que todo mundo. Eu mesmo já fiz isso, já me peguei fazendo esse erro em alguns ambientes. Isso, lá está. É desagradável para qualquer pessoa, mas sim, não é uma coisa que é bem vista, chegar a gritar, a falar alto, Não, aqui as pessoas são mais discretas, são mais tranquilas, então estamos habituados a isso, uma coisa mais para dentro. Os brasileiros são mais para fora, mas lá está, são diferenças culturais. Portugal é do mundo, tem aqui pessoas de todas as culturas, nós temos que aceitar todo mundo igual. Mas pronto, foi este o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo. Tchau!